Meu nome é Paulo Rodrigues, sou professor de História e nessa aula, voltada ao 9º ano, nós vamos estudar um tema muito relevante, muito importante, que é a Segunda Guerra Mundial. Eu espero que vocês gostem. Muito bem, a unidade temática que esse tema está inserido é o totalitarismo e conflitos mundiais, né? O objeto de nosso conhecimento é a Segunda Guerra Mundial, seus antecedentes e os principais acontecimentos. A habilidade que está inserida é essa aqui, né, no nosso currículo, referência. E ao final dessa aula, meninos e meninas, eu gostaria que nós pudéssemos compreender a Segunda Guerra Mundial, discutir as suas principais consequências, refletir sobre um acontecimento muito marcante desse período que é o Holocausto, a criação da ONU e a Declaração dos Direitos Humanos. Muito bem, vamos lá na nossa caminhada. Vejam bem, se vocês se recordam das nossas aulas anteriores, vocês vão ter um entendimento perfeito da Segunda Guerra Mundial. Porque, vejam bem, o que leva a acontecer a Segunda Guerra Mundial? A maioria das causas estão nas nossas aulas anteriores. Vejam, a própria Primeira Guerra Mundial, né, que alguns falavam na época, né, os contemporâneos falavam que era guerra para acabar com todas as guerras, na verdade ela meio que já pré-anuncia a Segunda Guerra Mundial. Aliás, nós temos historiadores que falam que a Primeira e a Segunda Guerra é o mesmo processo histórico que teve apenas uma interrupção ali no meio, né? O que a Primeira Guerra Mundial traz? Ela traz o Tratado de Versalhes, que coloca a Alemanha como a grande derrotada, e isso vai ser um problema muito sério, né? Isso vai dar força, por exemplo, para a eleição de Hitler, não é? E ela traz também o chamado fracasso da Liga das Nações. Quando foi ao final da Primeira Guerra Mundial, se tentou fazer uma organização entre os países e essa organização não deu certo, diferente, por exemplo, da nossa ONU atual. Outro elemento, outra aula nossa é a Revolução Russa, né? Que é a primeira revolução socialista ocorrida até então, que traz, principalmente para o continente europeu, a ameaça socialista, né? As elites passam a temer que outros países também se tornem socialistas, e a própria criação da União Soviética, né, meninos e meninas, que vai ser um ator fundamental na Segunda Guerra Mundial, e vocês vão entender por quê. Bom, finalmente a crise de 29, cuja crise econômica traz para a Europa consequências pesadíssimas, o que ajuda a ascensão ao poder do chamado nazifascismo, que em última instância vão ser os grandes responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, compreendem? Quer dizer, o nazifascismo, com seu nacionalismo exacerbado, o revanchismo em relação, inclusive, ao Tratado de Versalhes e a política de violência e ódio que eles defendem, vão, em grande medida, explicar por que ocorre a Segunda Guerra Mundial. Bom, eu trago algumas fotos, algumas imagens, né, para a gente ilustrar isso. Stalin, a grande liderança da União Soviética, o seu grande opositor, Hitler, né, o chanceler da Alemanha, seguramente o maior culpado por todos esses acontecimentos, né, ele, o Partido Nazista, etc. Aqui uma imagem da Primeira Guerra Mundial, conforme vocês se recordam, uma guerra de trincheira. Aqui uma vítima da crise econômica de 1929, né, com seu olhar desesperançado, não é? E aqui outro personagem importante, que é Churchill, né, que é o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, tem um filme atual no Netflix muito bom, com um ator excelente, sobre Churchill, exatamente no iniciozinho aqui da Segunda Guerra Mundial. Quem tiver oportunidade, assista. Muito bem. Quais seriam, então, os acontecimentos que precipitam a guerra? Vejam bem, alguns a gente já até viu, né? A primeira questão é que a Alemanha, a partir da eleição de Hitler, né? Da chegada de Hitler ao poder, ela começa a romper descaradamente com o chamado Tratado de Versalhes, inclusive fortalecendo as suas forças armadas, o que seria proibido pelo Tratado de Versalhes. Conforme nós já dissemos também, ao fracasso dessa chamada Liga das Nações, e alguns países começam com uma política expansionista, notadamente o Japão,
que invade a Manchúria. Tem muitos... Manchúria é ali na Ásia, né, próximo à China, etc. Tem muitos historiadores que dizem que o primeiro tiro da Segunda Guerra Mundial foi em 1931, com essa invasão do Japão sobre a Manchúria. A Itália também sai numa política expansionista no norte da África, ali na Etiópia, né? Em 1936, a Itália e a Alemanha também, dois países totalitários, conforme vocês se lembram da última aula, apoiam militarmente um golpe na Espanha, né? Um governante franco, um governante autoritário sobre a Espanha. Aliás, eles falam que eles testam a capacidade bélica da Alemanha exatamente nesse apoio ao Franco, né? E a Alemanha, através de uma política que ficou conhecida como política do espaço vital, defendida por Hitler, ele dizia que a Alemanha tinha que ser grande, né? Porque o seu povo, a sua raça era grande, então eles precisavam de um espaço vital, começa também a fazer uma política de expansão. Renânia, Áustria, Tchecoslováquia, etc. Muito bem. E, nesse contexto, pessoal, infelizmente, a França e a Inglaterra ficam numa posição que ficou conhecido como política de apaziguamento, colocando panos quentes, não enfrentando essas políticas adotadas tanto pela Itália como principalmente pela Alemanha. E isso vai fortalecendo a própria Alemanha, não é verdade? Entre outras razões, essa política do apaziguamento, em primeiro lugar, porque tanto a Inglaterra quanto a França tinham muito medo que a Primeira Guerra se repetisse, né? Porque eles tinham perdido muitos soldados na Primeira Guerra. Mas tinha uma outra razão também para não ir tão contra ao nazifascismo, porque eles achavam que o nazifascismo era também uma barreira contra o crescimento do socialismo, compreendem? Então, essa política do apaziguamento acaba deixando com que Hitler fique à vontade, não é? E, para surpresa geral de todas as nações, Hitler e Stalin fazem um pacto de não agressão em 1939, e esse pacto libera as forças alemãs para uma nova anexação que agora sobre a Polônia em setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia, aí chega no limite. Finalmente, a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha, então começa-se a Primeira Guerra no início de setembro de 1939 e a Alemanha surpreende o mundo com uma tática de guerra que ficou conhecida como Guerra Relâmpago ou Blitzkrieg, né? Eles soltavam as suas forças aéreas, né, sobre o inimigo primeiro, depois eles liberavam os tanques, né, os famosos Panzer, sobre os pontos mais fracos desse inimigo e depois vinham com soldados e rendiam a nação. Essa era a chamada Guerra Relâmpago, que foi uma tática muito vitoriosa. Tanto é assim que você tem vitórias sucessivas dos alemães até a derrota surpreendente da França, muito rápida, em junho de 1940. Então, um ano depois de começar a guerra, o Hitler dominava praticamente o conjunto da Europa Ocidental, restando apenas como resistência a Inglaterra, que fez uma resistência heróica à própria Alemanha nesse período. Vejam aqui as fotos, não é? Aqui o exército nazista desfilando na Champs-Élysées, lá em Paris, né, o Arco do Triunfo ao fundo, e aqui Londres bombardeada, castigada pelas forças alemãs, tudo isso ocorrendo aqui em 1940. Muito bem, em 1941, esse cenário muda radicalmente, porque Hitler comete talvez o seu maior erro. Ele rompe com o pacto de não agressão à União Soviética e invade a União Soviética. E, por outro lado, também um outro acontecimento muito importante, em dezembro de 1941, o Japão, por questões econômicas e interesses expansionistas, acaba atacando os Estados Unidos, o famoso ataque à base de Pearl Harbor, né? Tem até um filme legal sobre isso também, se vocês tiverem a oportunidade, assistam. Então, em 1941, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética entram formalmente na guerra. E aí a guerra se torna efetivamente mundial. E aí se faz o conjunto de alianças que ficou marcado nesse período. De um lado, os países
países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, não é? De outro lado, chamados países aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. É claro que de um lado e de outro aqui, outros vários países participaram desse conflito, inclusive o Brasil vai participar aqui ao lado dos aliados, né? Então, realmente, a guerra se torna um conflito mundial. Então, conforme nós dissemos, quer dizer, a partir de 1941, na maior operação de guerra, talvez, da história, a Operação Barbarossa, os alemães invadem a União Soviética. A União Soviética recebe um ataque ferocíssimo da Alemanha. Aliás, a União Soviética é o país que mais sofreu perdas durante a Segunda Guerra Mundial, algo em torno de 24 milhões de mortos, imaginem o que é isso, não é? Quase 50% de todas as perdas do conflito, mas em compensação também, a União Soviética é o primeiro país a impingir uma derrota sobre Hitler, que até então só tinham colhido vitórias, né? A famosa Batalha de Stalingrado, que é uma batalha que marca a primeira derrota de Hitler e dos alemães, e muitos historiadores falam que a Batalha de Stalingrado, que termina em 1943, com a rendição do exército alemão lá no território russo, é o início do fim para a Alemanha nazista, né? Essa batalha é realmente muito significativa, mas tinha outras, Batalha de Moscou, Batalha de Kursk, etc. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, meninos e meninas, que no início também desse processo de invasão da União Soviética é quando os alemães começam o que eles chamavam de solução final, ou seja, solução final do caso judeu, ou seja, o Holocausto, né? A maior máquina de crime de guerra já perpetrada na história da humanidade, que é você matar homens, mulheres, crianças inocentes pelos simples fatos deles serem de uma outra etnia. Um crime absurdo que até hoje a gente tem que se revoltar contra ele. Não é verdade? Muito bem. Em 1943, então, a Alemanha começa a perder na União Soviética, os aliados conseguem invadir a Itália. Aliás, nessa invasão que os brasileiros vão participar, através da FEB, né, com os soldados, lembram da aula passada de Getúlio Vargas? É aqui que os soldados brasileiros vão participar. Em 1944 tem o famoso dia D, né, que é o desembarque das tropas aliadas na praia da Normandia, na França, para tentar desocupar a França dos exércitos nazistas. Muito importante esse acontecimento também, porque você cria duas frentes, né? A partir de então, o Hitler tem tanto que lutar contra a União Soviética de um lado, quanto lutar com os aliados do outro. E esse conjunto de ataques, né, de um lado pelo leste e pelo oeste, vai levar à derrota definitiva dos alemães em maio de 1945, com o consequente suicídio de Hitler. Muito bem, aqui algumas imagens, aqui atiradores no telhado da cidade de Stalingrado, naquela batalha que a gente mencionou. Aliás, quem tiver interesse, assista Círculo de Fogo, que é um filme muito legal, falando da história dos snipers russos contra os exércitos alemães. Aqui uma Berlim totalmente destruída, não é, pelos bombardeios dos aliados, né? E aqui a famoso desembarque do dia D. Mais uma dica de filme, vocês me perdoem, mas assim, é porque tem bons filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Aqui tem o Resgate do Soldado Ryan, que é um filme do Spielberg, que é bastante interessante também, quem tiver interesse de ver. Pois muito bem, se nós falamos lá da Europa, no Pacífico está tendo também um conflito muito importante entre os Estados Unidos e o Japão, não é? Os Estados Unidos acaba se sobrepujando sobre o Japão, mas a resistência do japonesa é muito severa, eles não se entregam, não é? Até que, em início de agosto de 1945, os Estados Unidos resolvem jogar as duas famosas bombas atômicas em duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Então, em questões de minutos, duas cidades são praticamente destruídas no cenário, e a partir dessa questão e de outras, né, acaba tendo a rendição do Japão e o final da Segunda Guerra Mundial. Pois muito bem.
Infelizmente, não dá para a gente entrar em detalhes, né, das batalhas, vocês me perdoem, porque o tempo nosso é muito curto, mas eu queria chamar a atenção, então, após a derrota, né, do chamado eixo, né, da Itália, Alemanha, Japão e seus aliados, quais são os desdobramentos trazidos pelo final da Segunda Guerra Mundial, né? Primeira questão, conforme nós dissemos, com a vitória dos aliados, aqui, os campos de concentração do Holocausto são revelados para o mundo, não é? Os crimes de guerra são revelados para o mundo, que causa... todo mundo fica estupefato daquele grau de violência que foi desencadeado. O mundo também passa a ter uma outra configuração geopolítica, principalmente com o crescimento dos Estados Unidos com a União Soviética. Esse crescimento de ambos vai dar origem à famosa Guerra Fria, que vai ser uma marca muito importante de todo o século XX no pós-guerra, não é verdade? Conforme nós dissemos, o horror ao que aconteceu nessa guerra leva à criação da ONU, né? Que está aí até hoje, uma tentativa de unificação dos países para evitar que isso ocorra novamente. E a ONU, em 1948, por causa dos crimes de guerra e outras motivações, aprova a famosa Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, a partir, como eu disse, de 1948. Aqui... infelizmente, eu nem gosto muito dessas imagens, eu fico... É muito triste a gente ver isso, mas, assim, aqui é um campo de concentração nazista, né? As pessoas morriam não só cremadas, mas elas morriam também por fome, por sede, conforme vocês estão vendo, de frio, né? Uma coisa muito triste, né? Pessoas civis que não eram soldados nem nada. Aqui, crianças também. Aliás, por falar em criança, tem também um outro filme legal, que é O Menino do Pijama Listrado, se não me falha a memória, que é um filme sobre o Holocausto, não é verdade? Aqui, isso me lembra também um filme maravilhoso que tem na Netflix chamado... A Lista de Schindler, que eu acho que todos vocês deveriam assistir, que é um filme belíssimo, que retrata um pouco os absurdos, né, perpetrados pelo nazifascismo contra o povo judeu. Já que nós estamos dando dica, um último, que é O Pianista também, que é um filme maravilhoso. E aqui, então, além dos campos de concentração, uma imagem, né, da explosão nuclear, no Japão, lá no início de setembro de 45, trazendo também o horror e a ameaça das bombas, das armas nucleares para o mundo. Bom, pessoal, já indo para o encerramento da nossa aula, eu trago uma frase do Peter Burke, que eu gosto muito, que ele diz que a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Nós temos que lembrar dos horrores acontecidos na Segunda Guerra Mundial para que isso nunca mais se repita, não é verdade? É necessário lembrar, inclusive, para que nós possamos valorizar os nossos direitos como seres humanos, todos os nossos direitos, né? Valorizar também a paz e a humanidade que nos une, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estudar um acontecimento tão grave, tão doloroso como esse, para que a gente resgate a nossa humanidade. Bom... Esses aqui foram os autores que nos ajudaram nessa caminhada. Nós poderíamos ter passado aqui horas falando sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um tema muito interessante, mas infelizmente nós não temos tempo. Eu espero que vocês aprofundem os estudos com os professores de vocês, por meio do PET, não é? Muitos bons estudos para vocês e muito obrigado a todos e todas.